Se você quer aprender a desenhar super-heróis ou gostava de desenhar e quer recomeçar, vem aprender as minhas técnicas no curso Desenhando Heróis. É um dos cursos mais bem avaliados pelos alunos, são mais de 160 aulas em vídeo, apostilas em PDF e um grupo de suporte ao aluno no Telegram. No curso a gente aborda desde os princípios básicos do desenho até a criação de personagens. E o melhor, você paga 1 ano e assiste por 2. Além disso, tem 15 dias de garantia total, seu risco é zero. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Para quem tava com saudade do Museu dos Quadrinhos Clássico, contando quadrinhos da Marvel, da DC Comics, olha só, tá de volta. Hoje a gente vai falar da origem do Punho de Ferro, saiu em Heróis da TV número 6 e daí em diante. Comigo com detalhes depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? O Museu dos Quadrinhos está de volta, aquele programa que eu faço aqui uma revisitação aos meus quadrinhos antigos, formatinhos, principalmente os da Editora Abril, que eu tenho a maior quantidade aqui na coleção. E hoje a gente vai falar do Punho de Ferro, saiu daqui em Heróis da TV número 6, 7 e 8, respectivamente de 1979 e 1980, olha só, bem antigo, né? Quadrinhos que eu conservo com muito carinho, gosto muito das histórias que foram publicadas aqui pela Editora Abril. A gente sabe dos probleminhas de corte e tal que aconteceu. Não importa, na época a gente não sabia nada disso, só se divertia com as histórias. E hoje eu selecionei o que eu considero ser uma das histórias de origem mais bacanas, assim, eu me lembro que eu ficava muito emocionado lendo esse quadrinho por conta do que aconteceu ao Daniel Rand. Eu não vou dar spoiler agora porque a gente vai ver a história já daqui a pouquinho, mas a história dele é muito trágica, né? E, pô, é um super-herói com um traje muito maneiro, né? Muito anos 70, aquele golão alto, aquela roupa verde e amarela com sapatilha. É um zeitgeist dos anos 70, aquela coisa dos filmes de Kung Fu, que eu já até comentei aqui no canal, falando do Mestre do Kung Fu, várias histórias. Fiz um documentário, inclusive, sobre o Mestre do Kung Fu, que ficou bem legal. Você pode conferir, vou deixar aqui na cartelinha um link para você, se você não viu ainda esses vídeos. Mas o Punho de Ferro sempre teve um lugarzinho aqui no meu coração, guardado, reservado. Eu sempre gostei desse personagem. E essa coisa dele ter treinado e misturar um pouquinho de misticismo com artes marciais, eu achava muito maneiro. Eu sempre gostei desses personagens que não dependiam de superpoderes, né? E Lado B sempre também, inclusive já teve um quadro aqui no canal chamado Lado B, onde eu explorava os personagens que não eram os medalhões de cada editor, e eu sempre tive um fraco por esse tipo de personagem, Lado B, Lado C, Lado Z. Eu sempre gostei desse tipo de personagem. O Punho é um personagem Lado B. Há alguns anos atrás ele teve até um revamp, vamos chamar assim, né, com série na Netflix. A série é muito ruim, muito ruim, me dói até falar isso, mas é tanto a primeira quanto a segunda temporada nem consegui terminar de ver. É muito diferente do que a gente viu aqui nos quadrinhos, então não gostei. Eu acho que ele merece uma segunda chance no cinema com alguma coisa mais parecida com o que a gente viu aqui nos quadrinhos. Bom, hoje eu selecionei, como falei, as primeiras aventuras aqui mostrando a origem, essa origem trágica dele e essa busca por vingança que o Daniel Rand tem logo desde o comecinho, quando tinha 10 anos ele já sofre uma grande tragédia e aquilo já imprime o caminho dele, o que ele vai se tornar daqui para frente como o Punho de Ferro. Então fica agora com os clipes que eu gravei e no final do vídeo eu estou de volta. Em dezembro de 1979, chegava às bancas a revista Heróis da TV número 6, lançado pela Editora Abril, e que trazia história publicada originalmente Marvel Premiere número 15 de 1974. Argumento de Roy Thomas, desenhos de Gil Kane, arte final de Dick Giordano. Punho de Ferro, o preço da imortalidade. Em meio a um salão observado pelos veneráveis de Kunlun está Punho de Ferro. Ele está cercado de lutadores marciais. Os adversários fecham um cerco. Punho de Ferro se prepara e eles atacam. O golpe quebra a pedra, derruba um. O outro cai com a mão espada. E o terceiro abatido com a patada do elefante. 1 a 1, seus adversários caem. O Punho de Ferro é o vencedor dessa primeira prova imposta pelos sábios de Kunlun. Gotas de suor correm sobre a marca do dragão no peito do herói. Ofegante, ele se dirige ao encapuzado Yu-Ti. Ó grande Yu-Ti, enfrentei o desafio dos muitos e venci. Estou pronto para enfrentar o número 1. Yu-Ti então responde: muito bem, mas pense, meu filho. Pensar em quê? Responde o herói. Em você mesmo e nos fatos que o trouxeram até aqui. O Punho de Ferro então deixa sua mente devagar ao passado, mais precisamente há 10 anos, quando 4 pessoas atravessavam as regiões cobertas de neve da Ásia. Wendell Rand, seu filho Daniel, e sua esposa, acompanhadas também de seu sócio Harold Mitchum. Wendell diz:
O vento nos traz a música da montanha Kunlun. Se vocês pudessem ouvi-la como eu, Wendell, um rico empresário, está obcecado por encontrar a mítica cidade. Porém, de repente, Daniel sofre um acidente e cai. Na queda, ele puxa sua mãe e também seu pai. A corda que prendia os três acaba se rompendo. Daniel e sua mãe acabam caindo e param numa saliência da rocha. Wendell, dependurado, pede ajuda de Harold. Porém, o sócio, ao invés de ajudá-lo, acaba pisando na mão do homem, fazendo com que ele despenque para a morte. Daniel continua se recordando. Aquele momento horrível se repetiu muitas e muitas vezes, todas as noites de sua vida. E o sonho terminava sempre com o soluço abafado de uma mulher que acabara de perder o marido, a sua mãe. Então uma voz ressoou do seu inferno interior. Queria saber por que eu vim, não é, Wendell? Eu estava farto de ter você como sócio. Aqui ninguém poderá provar que o matei. Uma onda de alegria invade Mitchum, até que de repente uma pedra acerta seu rosto. Heather, a viúva de Wendell, ataca o homem. Ele suplica: pare com isso, Heather. Eu não quero fazer mal a vocês. Eu sempre amei. Eu te amo. Eu prefiro a morte do que compartilhar o mesmo mundo com você, responde ela. Harold parte e a mulher tenta salvar-se junto com seu filho. A mente de Punho de Ferro retorna ao presente. Ele diz: estou pronto. Yuti responde: ótimo, porque para tornar-se um imortal você precisa enfrentar o número 1. Uma porta se abre e de dentro surge um enorme gigante. Então, filho, vai enfrentá-lo ou prefere que eu adie esse desafio? Não, meu teste pelo combate deve ser hoje. Eles então se cumprimentam e o combate começa. Punho de Ferro se esquiva do primeiro golpe e acerta um contragolpe no inimigo. O gigante parece não sentir nada e contra-ataca. Punho de Ferro leva uma sequência de golpes. Quase perdendo a consciência, sua mente retorna ao passado. Ele e sua mãe continuam escapando do deserto gelado. Eles fazem uma breve pausa para recuperar as forças após dias caminhando no gelo. De repente, não estão mais sozinhos. Uma matilha de lobos famintos os cerca. Os lobos partem para os lados e mãe e filho, indefesos, tentam fugir. Eles avistam uma ponte. Heather se indaga: uma ponte nesse deserto? Talvez ela leve a... Não pode ser. Eles continuam correndo e os lobos cada vez mais perto. A ponte cruza um abismo, talvez eles não nos sigam. Porém, não é o que acontece. E a única saída para Heather salvar seu filho é oferecer-se em sacrifício para as bestas enfurecidas. No último momento, Daniel se volta e assiste aquela cena dantesca. Quando se prepara para retornar e salvar sua mãe, mãos enluvadas o seguram. Em seguida, bestas atiram contra as feras. Daniel se aproxima do corpo falecido de sua mãe. Ela está morta, rapaz, diz um de seus salvadores. Mas você está vivo. Bem-vindo a Kunlun. As memórias então se desfazem. O Punho de Ferro está de volta ao presente e ao combate. Das mãos de seu inimigo, uma adaga surge. Nesse momento você percebe que o adversário não é humano. A visão de sua mãe retorna. Você recobre os sentidos, arranca um punhal encravado em seu ombro e, enfurecido, acerta um poderoso chute na cabeça do adversário. Uma sucessão de golpes faz com que o adversário se torne impotente. Então você reúne as forças do íntimo de seu ser. Elas se concentram em sua mão e essa começa a brilhar, como se fosse de ferro. Energia pura começa a emanar de seu punho, como se ele tivesse vida própria. Agora, mais do que nunca, você é o Punho de Ferro. Um último e poderoso golpe arranca a cabeça do autômato. O Punho de Ferro se dirige a Yuti. Agora, vejo tudo claramente, Yuti. Primeiro, o desafio de muitos, depois, o de um só, e por fim, o desafio de mim mesmo, para que eu provasse a minha vontade de viver. Yuti responde: exatamente, meu filho, e como venceu, você dará direito a escolher entre a vida eterna ou a morte. Termina aqui a primeira parte da história. A segunda parte da história foi publicada na revista Heróis da TV número 7, lançado pela editora Abril em janeiro de 1980 e trazendo a história publicada originalmente em Marvel Premiere número 16 de 1974. O argumento é de Len Wein, desenhos de Larry Hama, arte final de Dick Giordano.
Estamos em Nova York. O Punho de Ferro já abandonou Kunlun. Nos recordatórios lemos: seu nome é Punho de Ferro. Só você caminha pela noite sentindo odores que lhe causam náuseas. Já lhe contaram muitas histórias desagradáveis sobre Nova York e, pelo que parece, todas são verdadeiras. Logo, seu apurado senso de concentração o isola de toda agressividade externa. Você veio a essa suja metrópole para matar um homem e não descansará até que isso seja feito. De repente, um gemido chama a atenção do herói. Ele se dirige até um beco escuro, caindo na armadilha de bandidos. Um dos bandidos tem um panfleto na mão. Calmem aí, meu. Tem um cara pagando $10.000 para quem apagar qualquer sujeito com a marca do dragão no peito. Punho de Ferro se prepara para o combate. Eles atacam, o Punho espera, então revida. Um a um seus inimigos vão caindo. Porém, envolvido com a batalha, você não percebe que alguém se aproxima por trás, quando já é tarde demais. Atordoado pela pancada, sua mente começa a recordar do passado. Ele se relembra do momento que entrou em Kunlun pela primeira vez e foi conduzido até Yuti, o Augusto. O líder de Kunlun o saúda e diz: sabemos o que aconteceu com seu pai e com sua mãe, mas tentaremos fazê-lo feliz aqui. Se deseja algo, peça e você terá. Daniel responde: só tem uma coisa que eu quero: vingança. Yuti leva então ele a um pátio ensolarado, onde pessoas treinam Kung Fu. Ele é apresentado a Li Kung. O mestre introduz Daniel. Os anos seguintes parecem voar em sua memória. Sob a direção de Li Kung, ele se torna ágil, firme e forte. A prática leva à perfeição. E no 16º aniversário, ele vence o desafio de Fu Si. Porém, o que sente é um grande vazio. Perturbado, o Punho de Ferro procura os aposentos de Yuti. Honorável, já aprendi tudo que Li Kung podia me ensinar. Sim, eu sei. E por que sua alma está tão inquieta? Porque o que recebi ainda não é o bastante. Sua mente então retorna ao presente e de volta ao combate. Ele se recobra da pancada na cabeça e põe os inimigos fora de combate. Então um pensamento percorre sua cabeça. Quem poderia saber de sua existência e ter colocado sua cabeça a prêmio? Então ele percebe os machucados em sua mão e seu peito e as lembranças retornam. Ele treinou arduamente. Primeiro socou areia para criar calos e amortecer a dor. Depois o cascalho, por fim pedras, até suas mãos se tornarem duras como rocha, insensíveis e invencíveis. Porém, ele volta até Yuti e diz: ainda não é o suficiente. O que mais deseja, filho? Já obteve tudo. Não, espere. Há uma coisa que você pode conseguir, mas os perigos são maiores do que a recompensa. Está pronto para desafiar a morte e alcançar o poder do Punho de Ferro? Daniel responde: estou. Ele então vai até uma velha porta nos extremos da cidade e desafia: abra a porta, criatura. Vim buscar aquilo que só você possui. Então subitamente surge Shu Lao, dono e guardião do coração de fogo, há muito tempo arrancado de seu próprio corpo. E é esse coração que o Punho de Ferro veio procurar. O dragão tenta queimá-lo com hálito de fogo, mas ele evita. Ele fica atordoído com um contragolpe. Então parte abraçando o dragão bem na marca onde ficava o coração da criatura. Emanações energéticas passam do monstro para Daniel. E no fim, a criatura cai desfalecida e a marca do dragão está no peito do lutador. A vitória é dele e ele tem direito ao prêmio. Avança decididamente pela escuridão e avista um braseiro no centro da caverna. Dentro está o coração do dragão. Ele se aproxima, faz uma reverência e mergulha as mãos na essência, chamejante diversas vezes, até que quando afinal as retira, estão brilhando. Com as mãos ardendo, ele corre e as mergulha na neve fora da caverna. De repente, algo interrompe suas lembranças. Um outro homem caça sua cabeça, alertado pelos bandidos que haviam fugido. Armado e perigoso, ele ataca o Punho de Ferro. A bola atinge Daniel várias vezes e por fim ele é enlaçado. Quase sufocando, está prestes a perder o combate. Perdendo a consciência, as lembranças retornam e ele se relembra de tudo que passou até ali. O combate de muitos, o combate de um só, e afinal Yuti o chama. Ele então diz: a montanha de Kunlun aparece no mundo dos homens um dia a cada 10 anos. Foi num dia desses que você entrou aqui, e é num dia desses que poderá sair, se assim o desejar. Esse dia será amanhã. Punho de Ferro responde:
Tenho que decidir entre comer o fruto da árvore da imortalidade e viver aqui para sempre, ou sair da cidade e nunca mais retornar. Sim, filho, a decisão é sua. Porém, a decisão já estava tomada. Eu voltarei ao mundo dos homens para achar o homem que matou meu pai. Então, todos esses anos aqui não apagaram a vingança de seu coração? Pergunta o mestre. O Punho de Ferro diz que não. E o que ganhará com a sua vingança? Trará alívio para sua alma? Você sabe que é perder um ente querido, Yuti? Então, o venerável diz: sim, Daniel, eu sei. Wendell Rand não era apenas seu pai, ele era também meu irmão. Mesmo abalado com a resposta, o Punho de Ferro parte. Suas memórias cessam e ele retorna ao combate. Aparando o golpe fatal de seu inimigo, ele contra-ataca. Porém, ainda está enlaçado pela corrente da arma de seu adversário. O inimigo ataca com a lâmina. O Punho de Ferro então ataca através da cerca, derrubando seu oponente. O homem prepara-se novamente para atacar. Então, o Punho de Ferro invoca o poder interior, focalizando a atenção em sua mão, que começa a arder e brilhar. O soco de seu Punho de Ferro pulveriza a arma de seu adversário. Não pode ser, a lâmina se vaporizou. Quem é você? O meu nome é Punho de Ferro. Tenho algumas perguntas e quero respostas rápidas. Você queria me matar por uma recompensa. Quem está oferecendo e por quê? Tudo bem, eu digo. A razão eu não sei, mas o nome é Mitchum e é o dono daquele prédio. Isso é tudo que eu sei. Por favor, me deixe em paz. Frio como a noite, o Punho de Ferro se volta e caminha em direção ao majestoso edifício. Termina aqui a segunda parte da história. As duas últimas partes da história foram publicadas na revista Heróis da TV número 8, lançadas pela editora Abril em fevereiro de 1980, e trazendo histórias publicadas originalmente em Marvel Premiere número 17 e 18 de 1974. O roteiro é de Doug Mount, desenhos de Larry Hama, arte final de Dick Giordano. Punho de Ferro está de frente ao prédio de Harold Mitchum, seu algoz, o homem que assassinou seu pai. Indiferente ao caos que o circunda e sem hesitar, ele caminha até seu objetivo. Adentrando ao saguão do prédio, entra no elevador e aperta o último andar. Dentro do elevador, várias imagens lhe ocorrem, rememorando tudo o que havia lhe acontecido até então, a morte de seus pais e o olhar do assassino. Atingindo seu andar, as recordações se afastam como as portas do elevador. O Punho está em um corredor e do outro lado, uma porta e uma câmera. Ele está sendo observado. Ao dar o primeiro passo, lâminas pontiagudas brotam das paredes. Ele as inutiliza. Entretanto, ao tocar novamente o piso, outra armadilha é acionada. O lutador se esquiva do fogo cruzado e com um golpe silencia as metralhadoras, quebrando a haste de uma terceira e utilizando-a para variar a quarta. Ele então avista a tabuleta. Harold Mitchum. O ódio queima seu peito e ele ergue a barra para arrebentar a porta. Porém, esta se abre misteriosamente, revelando uma escada para cima. Desconfiado, o Punho de Ferro lança a barra em direção à porta, e ela é incinerada. O Punho então observa. Há um mecanismo escondido. Com um golpe, ele consegue inutilizar. Continua subindo as escadas, então um leve ruído chega a seus ouvidos. Ele pula até o patamar, e a escada explode atrás dele. Limpando a poeira, ele segue em frente, encontrando pessoas silenciosas no corredor. Os homens sacam de armas e atiram contra o herói. Ele se esquiva, saltando e alcançando um lustre no teto. Ele então parte para cima dos homens, os tira de combate e ataca um último. Esse cai, abrindo uma porta, mas uma porta de aço bloqueia a saída. Do teto, extintores começam a jorrar ácido corrosivo. Novamente o Punho avista uma porta. Ele quebra a maçaneta, porém trata-se de mais uma armadilha. Cuidadosamente o Punho escala, chegando até um andar superior e quebra a janela, entrando no prédio. A sala está vazia, mas os sentidos alertam, há alguém ali. Súbito, o leve movimento de uma forma atrai sua atenção. Sem perceber, ele aciona um dispositivo oculto que faz o chão abrir sob seus pés. Um poço de 20 andares ameaça tragá-lo, mas seus braços se esticam e os dedos agarram a borda do abismo. Por um momento, ele fica imóvel, suspenso sobre a morte, e mais uma vez lhe surge a lembrança do pai. Saindo do poço, a dramática visão desaparece. Então, na parede, um painel se abre, deixando escapar um rugido selvagem. É um lobo faminto. Imediatamente, assume a posição de defesa e o lobo ataca. Porém, com um rápido movimento, o animal é aniquilado.
Ainda meio tonto, ele caminha até o elevador particular de Mitchum, e ao entrar nele, da parede começa a brotar gás. O veneno inunda sua mente e entorpece seus sentidos. Mas ainda assim, o punho consegue invocar sua força interior e rasga o teto do cubículo. Ao sair pela abertura, ele avista a parte inferior de outro elevador descendo rapidamente. Logo, os elevadores o esmagarão. Ele reúne todo o poder interior que lhe foi concedido em Kunlun e consegue escapar. Continua caminhando e um faxineiro trabalha sem notar sua aproximação. De repente, o brilho de uma lâmina oculta chega aos seus olhos e um novo combate o espera. O assassino é frio e impiedoso, mas mesmo assim, o punho permanece calmo. Eles partem para o embate. Há um choque. E ferido na cabeça, o assassino desmaia. No extremo do corredor, a última porta, o derradeiro obstáculo antes da vingança. Súbito, uma estrela mortal é arremessada contra você. Mas não. O alvo, na verdade, era a câmera, que ocultava um mortal laser. Quando o punho se volta, seu salvador desapareceu, bem como o falso faxineiro. O punho não para pensar no mistério. Ele soca a porta, abrindo-a violentamente. Então, um homem o aguarda. O Sr. Mitchum pede desculpas por não ter vindo recebê-lo pessoalmente, mas me pagou muito bem para, em seu nome, acabar com você. Termina aqui a terceira parte da história. Na última parte da história, o Punho de Ferro se prepara para enfrentar seu inimigo eletrizado. Impiedosamente, o gigante ataca usando a arma que emana o campo elétrico. Já estou aqui há 10 anos esperando minha liberdade e agora vou consegui-la. O punho se recobra do choque que quase o eletrocutou e reúne energias para o salto do dragão. O gigantesco inimigo se esquiva. O punho então evita o golpe do seu inimigo. Ao tocar o chão, ele nota que não havia sentido choque algum. O gigantesco algoz torna a se aproximar. O Punho de Ferro invoca seu poder interior, mas erra o primeiro golpe. E também o segundo. O inimigo volta a atacar com poder elétrico. O Punho de Ferro nota que as paredes estão repletas de circuitos complexos. Elas devem ter alguma ligação com a arma eletrificada. O inimigo torna a se aproximar. O punho atinge um soco, e dessa vez ele não erra. O herói percebe que quando os pés de seu inimigo não estão tocando o chão, a arma não tem energia. Toda a sala é uma fonte de energia. O inimigo se prepara novamente para um ataque, e das sombras o aliado oculto do Punho de Ferro lança um shuriken. A estrela mortal se crava no batente de uma porta oculta. O Punho de Ferro aproveita para romper a parede. Eles chegam em outra sala repleta de aparelhos. O inimigo se prepara para atacar novamente. Então, o Punho de Ferro agarra cabos de alta tensão e os rompe, utilizando a energia deles contra seu oponente. Com um potente choque, o inimigo é destruído. O Punho de Ferro para, pensando nas armadilhas que havia superado. Respira fundo e uma porta se abre lentamente. Ele caminha com cuidado, prevendo outra cilada. Porém, a voz o convida. Entre, Punho de Ferro, estava esperando por você. É a voz de Harold Mitchum. Punho de Ferro caminha vigorosamente. Seu sangue ferve na ânsia da vingança, e as imagens de seus pais morrendo lhe voltam à memória. Mas subitamente as visões desvanecem e ele fica chocado com o que vê. Mitchum é um homem alquebrado e sem as pernas. Eu mudei muito nesses 10 anos que passei esperando você chegar. Isso foi um verdadeiro inferno para mim, rapaz. Como você sabia que eu viria? Pergunta o herói. Uma boa pergunta. Só que a história é um pouco longa. Mitchum então começa os relatos. Após abandonar Daniel e Heather na neve, ele partiu de volta à civilização. Porém, sua caminhada em meio às montanhas geladas se provou mais difícil do que imaginava, e ele acabou perdido. No 6º dia, enfraquecido, ele perdeu os sentidos e desmaiou, acordando tempo depois numa pequena aldeia do Vale Katmandu, resgatado por 2 habitantes da vila que foram obrigados a amputar suas pernas, que se encontravam congeladas. Incapaz de se locomover, ele ficou naquela aldeia por um bom tempo, até que receberam a visita de um monge. O monge relatava ter visitado Kunlun e as maravilhas que havia encontrado. Ele relatou também a presença de Daniel. O monge diz: eles têm grande esperança que o garoto se sobressaia nos treinamentos. Pensam também que ele poderá ser o primeiro a derrotar Shu Lao, o dragão, e colocar as mãos em seu coração de fogo para se tornar o invencível Punho de Ferro. Mitchum continua.
Eu sabia que você ia se tornar um excelente lutador para vir atrás de mim quando a cidade voltasse a aparecer 10 anos depois. Fiquei obcecado com isso, gastei uma fortuna instalando armadilhas e contratando assassinos para impedi-lo de me matar, mas falhei. O Punho de Ferro hesita. Com todas as fibras de seu corpo, ele tenta atacá-lo, mas não consegue. Ele não pode odiar ou matar alguém que é apenas o resto de um homem. Com o coração partido, vira as costas e abandona o homem para morrer lentamente, assim como ele fez com seus pais. Mitchum se indigna. Volte aqui! Aonde você vai? Eu quero morrer! Eu quero que você me mate! Ele então saca de uma arma e aponta para o Punho de Ferro. Disparando, o herói acaba desmaiando. Porém, um shuriken atinge sua mão. O misterioso aliado do Punho de Ferro. Empunhando sua katana, ele se prepara para o ataque final. Punho de Ferro acorda ouvindo o grito de Mitchum. Punho de Ferro observa a ironia. Ele havia treinado 10 anos para matar Harold Mitchum. Finalmente, quando o encontrou e decidiu permitir que ele vivesse, um outro tirou-lhe a vida. A única pista do assassino é uma espada e um rombo na janela. Como o assassino haveria fugido? Então chega a filha de Mitchum. Vendo a cena, ela julga que Punho de Ferro é o assassino de seu pai. Você é o monstro que o fez viver 10 anos no inferno e acabou por matá-lo a sangue frio. O Punho de Ferro nega. Eu não o matei. Maldito, vai pagar caro pela morte do meu pai, está ouvindo? Nem que eu tenha que mandar 1000 homens atrás de você. Termina aqui o Museu dos Quadrinhos de hoje. Concorda comigo que a história é muito legal? Cara, que história de origem bem amarradinha e lembra muito os filmes de Kung Fu do Bruce Lee, né? Aquela coisa da vingança, vou honrar o nome da minha família, vou vingar você que matou os meus pais. É muito legal, eu gosto pra caramba disso aí. E como eu falei, acho que merecia, né? Uma segunda chance aí, diferente dessa série bem mequetrefe aí. Inclusive o lutador, o artista lutava muito mal, as cenas de luta não eram legais. Pô, se é uma cena, uma série de Kung Fu, vamos colocar um artista marcial experiente, né? Ou então deixa o ator treinar aí pelo menos 6 meses, para que menos os movimentos dele se pareçam com o de artista marcial, mas não, ficou bem fraco. Enfim, passou, vamos ver o que vai vir pra frente aí com o nosso querido Punho de Ferro. Ó, eu vou ficando por aqui, lembrando que se você quiser me seguir nas redes sociais, tem um montão de link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ler meus quadrinhos autorais, pode ler de graça lá no site do Salomão Aventura, também tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. E claro, como sempre, o patrocinador desse e de todos os outros vídeos aqui do canal é o curso Desenhando Heróis. Se você quiser fazer parte da nossa família e aprender a desenhar, mesmo que você não tenha dom, mesmo que você já tenha passado da idade, seja lá o que for isso. Tem gente que acha, não, já passei de 30 anos, não posso mais desenhar. É uma regra idiota que, na verdade, ninguém escreveu isso. Você pode desenhar com a idade que você quiser. Então, se você está nessa situação, gosta de desenhar como hobby, quer aprender as técnicas para criar seus personagens, seus quadrinhos, suas histórias, então aqui na descrição do vídeo tá o link, clica lá, tá tudo explicadinho. Se ficar com dúvida, fala comigo e eu te esclareço, beleza? Gente, se cuidem, até semana que vem. Tchau!